Eu estou aqui hoje para lançar um desafio para todos vocês. Vamos todos nós juntos nos transformarmos nos maiores demolidores de muros que este país já viu. Eu sei que isso pode soar meio estranho, até meio irônico, visto o nosso contexto mundial em que cada dia surgem ideias cada vez mais esdrúxulas para separar países, povos e pessoas. Mas vocês já pararam para pensar no porquê que a gente empilha pedras? Nós construímos muros para nos sentirmos protegidos, para protegermos quem ou o que esteja dentro daquele muro. Nós construímos muros para nos sentirmos seguros, antropologicamente falando, naquela sensação para dar aquele quentinho no peito de que eu estou separada de tudo aquilo que vai ser diferente de mim. E assim vamos construindo muros e grandes obstáculos entre nós há muito tempo. Criamos as nossas zonas de conforto e definimos aquele espaço como o espaço seguro que me resguardará de tudo que separa o eu do outro que é diferente de tudo aquilo que eu acredito. E nós vamos construindo esses espaços e sempre pensando em me sentir longe e me sentir mais tranquilo. Criamos uma eterna dicotomia entre as nossas casas, ou seja, nossos espaços internos, e as nossas cidades, as nossas ruas, os nossos espaços internos. E usamos os nossos muros como forma de criar essa barreira entre nós. Desde muito pequena, eu sempre fui muito curiosa sobre a forma que a gente constrói as nossas cidades, sobre a forma que a gente dispõe as nossas calçadas, o porquê aquela rua é tão estreita, aquela rua é tão larga, por que esse poste está aqui e não do outro lado da rua, por que eu crio um espaço para bicicletas e não crio um espaço para carros, perdão, e não crio um espaço para bicicletas. Então, automaticamente, não era de se duvidar que eu ia virar uma urbanista e que com 20 e poucos anos, em 2016, eu resolvesse usar a minha profissão para estudar um pouco mais sobre essa nossa dinâmica do medo, né? Por que a gente tem tanto medo da rua? Por que a gente coloca grandes obstáculos na nossa frente? Bom, lá em 2016, quando eu resolvi de fato estudar sobre isso, eu comecei a desenvolver uma pesquisa e eu apliquei um questionário com mais de 500 pessoas, entre homens e mulheres, para tentar entender por que nós sentimos tanto medo de estar na rua e por que, em especial, as mulheres sentem mais medo de ocupar o espaço público. Bom, enquanto eu desenvolvia essa pesquisa e conversava um pouco mais com as pessoas sobre essas dinâmicas do medo, de fato, eu também comecei a desenvolver algumas pesquisas também voltadas mais para a questão histórica, no porquê que, historicamente falando, a gente se construiu dessa forma. É importante a gente entender que a nossa construção urbana e arquitetônica, a forma que a gente dispõe as nossas cidades, a forma que a gente dispõe os nossos espaços, ela está intimamente ligada à forma que a gente dispõe a nossa sociedade como um todo. A forma que a gente faz política, a forma que os nossos cidadãos se envolvem com as decisões urbanas e políticas e sociais do nosso país. As mulheres passaram a ter direito ao voto no Brasil em 1932. 87 anos atrás. Em 1962, foi promulgado o chamado Estatuto da Mulher Casada. Nesse estatuto, nós deixávamos de sermos consideradas como... Tivemos um pequeno problema com a minha apresentação aqui, mas em 1962, com esse Estatuto da Mulher Casada, nós passamos a deixar de ser consideradas pelo Estado brasileiro como civilmente incapazes. E em 1962,
57 anos atrás, passamos a ser consideradas civilmente capazes e passamos a ser autorizadas a trabalhar fora de casa. Esse mesmo estatuto de 1962, eu repito o ano porque ainda é muito recente, às mulheres cabiam o direito de zelar pela casa e pela família. O estatuto dizia com as seguintes palavras: cabe à mulher o zelo pela direção moral e material de sua família. Apenas com a Constituição de 1988, de 31 anos atrás, mulheres e homens passaram a ter os plenos direitos iguais. Todas as mulheres sentadas nesta plateia hoje, com mais de 31 anos de idade, ao nascer, tinham seus direitos diferentes dos seus irmãos homens. 31 anos atrás. Toda a nossa construção política e social no Brasil, ela esteve centrada em mãos masculinas. Toda a nossa diversidade política nunca foi muito diversa. Ela sempre esteve concentrada nas mesmas mãos, nas mesmas vivências. A mulher cabia a responsabilidade pela casa e pelo lar e pela família, e ao homem a responsabilidade pela cidade e pela rua. Bom, vocês devem imaginar que isso gerou um desenvolvimento histórico-político brasileiro muito focado em uma vivência única. Eu costumo afirmar que nós tivemos as nossas relações com a cidade, elas estão diretamente relacionadas às nossas vivências. Bom, naquela pesquisa que eu fiz em 2016, ao perguntar para as mulheres qual era a relação delas com o espaço público, eu perguntava para as pessoas também qual medo elas sentiam, qual insegurança elas sentiam com relação a determinadas situações no espaço público. Quando eu perguntei com relação ao medo de ser estuprada nos espaços públicos, 59% das mulheres disseram sentir medo incapacitante ou pânico de serem estupradas. Quando essa pergunta ela era direcionada aos homens, imagino que não vai ser surpresa para ninguém aqui, o resultado era 1%. Dos homens diziam sentir medo incapacitante ou pânico de ocuparem os seus espaços na cidade. Posteriormente, eu apresentava algumas imagens e eu pedia para que os entrevistados eles se imaginassem naqueles espaços. Então, eu apresentava espaços que tinham características urbanas muito claras. Essa foi uma imagem que era apresentada, isso aqui é o que a gente, claramente, como urbanismo, a gente chama de beco, né? E são espaços, travessias muito estreitas, com muros altos, e apesar de uma curta distância, ainda são espaços muito escuros. Bom, quando apresentado isso para as mulheres, 67% diziam sentir muito medo. Eu pedia para que elas dissessem numa escala de 1 a 5, sendo 1 a área com muito medo e 5 a resposta para medo nenhum. Quando eu apresentava para as mulheres, 67% diziam sentir muito medo. Para os homens, a resposta de muito medo, ou seja, escala 1, era de 42%. Ao ser apresentada esta próxima imagem, em que a gente pode ver uma rua mais larga, mas também com a presença de muros, uma calçada mais estreita, mas claramente ela é uma rua focada para o deslocamento de veículos individuais, a gente vê que 45% das mulheres diziam uma escala 4 de medo e 30% uma escala 5 de medo, ou seja, 5 com muito medo e 4 com um pouquinho menos de medo, mas ainda assim muito medo. Apresentados aos homens, a gente tinha 15% na escala 5 e 50% na escala
4. Vocês podem ver que aqui a gente já aproxima um pouco mais, apesar de ainda ter, né, somados 10% de diferença, mas ainda assim, entre o 5 e o 4 há uma diferença entre gêneros. Quando apresentadas imagens de espaços urbanos mais, como a gente chama de mais inclusivos e acolhedores, nós temos uma percepção que já muda um pouco das pessoas. Nesse espaço, por exemplo, temos calçadas largas, a vegetação é muito mais bem cuidada, as pessoas estão ocupando os espaços urbanos, e daí, nesse caso, nós temos 39% das mulheres dizendo sentir na escala 1, de medo, e 44% na escala 2. Quando a gente passa para os homens, a gente tem 47% dos homens na escala 2 e 40% na escala 1. Vocês podem perceber que cada vez mais essas questões se aproximam. Eu gosto de comentar muito que isso aqui é claro, eu acho que fica muito claro no momento em que a gente insere espaços urbanos mais acolhedores para as pessoas. Espaços urbanos em que elas se sintam pertencentes e que elas se sintam, de alguma forma, seguras. A pequena diferença que ainda se aproxima, eu atribuo ela a questões culturais, às nossas vivências anteriores. Porque o nosso medo está diretamente relacionado às nossas vivências, tanto nossas quanto das pessoas próximas da gente. E essas vivências, esses medos, eles também vão moldando a nossa forma que a gente se relaciona e a nossa segurança de manutenção de felicidade. Nós não vamos ser felizes enquanto nos sentirmos inseguros. E eu percebo que essa relação de segurança e essa apropriação do espaço, o pertencimento ao espaço, ele está diretamente relacionado com a forma que a gente desenvolve os nossos mecanismos de segurança. Por que nós construímos nossos muros? Por que nós fazemos dessa forma? É este questionamento que eu quero trazer hoje. Vocês acham que se as mesmas pessoas sempre construíssem os mesmos espaços, estivessem sempre presentes nos mesmos meios de decisão, nós faríamos da mesma forma? Nós construiríamos muros, tanto físicos quanto metafóricos, tantos muros entre nós? O que trago hoje para vocês é a sensação de que, se a gente acolhesse diferentes diversidades, se a gente acolhesse diferentes vivências, nós resolveríamos os nossos problemas relacionados à proteção da mesma forma? Todos nós confluímos no medo. Isso é inegável. Todos nós temos medo de andar na rua hoje em dia. A insegurança urbana, ela é um senso comum para todos e é um problema para ser resolvido para todos. Mas a partir do momento que nós consideramos uma única vivência para tomar todas as decisões, nós estamos realmente escolhendo as melhores soluções? Se a gente começasse a conversar com uma maior diversidade, a gente começasse a incluir pessoas com vivências diferentes nas áreas de decisão, nós faríamos da mesma forma? Hoje em dia, apenas 1% das terras globais estão sob a posse de mulheres. 1%, de acordo com Walter Kaelin, no seu livro The Face of Human Rights. A gente não pode estimar que um único ponto de vista, um ponto de vista puramente masculino, ele possa realmente tomar as decisões que sejam melhores para todos. Nós temos que considerar cada vez mais diferentes pontos de vista. Bom, a minha proposta aqui hoje é que a gente não seja radical. Eu não acho que a gente vai ser eficiente se a gente, de fato, empunhar marretas e sair batendo nas bases de todos os altos muros que a gente vê por aí. Eu acredito que a gente deve ir de tijolo em tijolo. E o primeiro passo que a gente vai alcançar é, de fato, começar a dialogar, é começar a acolher o diferente, é falar sobre as questões e debater e co-criar juntos novas soluções para a gente resolver o problema da insegurança urbana. Nós precisamos
conversar, nós precisamos debater. E nós precisamos estar sempre atentos ao olhar do outro, sempre atentos à questão de como cada um vai ver a sua cidade, como cada um pode proporcionar uma nova alternativa para a gente resolver as nossas inseguranças. A proposta aqui é que a gente trabalhe de tijolo em tijolo. Como eu falei, se trabalharmos com marretas, o resultado seria trágico. O peso de um sistema que, mesmo que falido, como é o sistema da desigualdade, que é o sistema que rege as nossas relações políticas e urbanas ainda hoje no Brasil, ele ainda é muito pesado e ele ainda rege muitas relações. A gente não pode esperar que a gente vá demolir esse sistema injusto de um dia para outro, esse sistema pouco diverso de um dia para outro. A gente tem que começar a trabalhar de tijolo em tijolo. No começo, vai parecer muito demorado, porque o muro é muito alto. Os nossos muros entre nós, eles ainda são muito altos. Mas a gente precisa começar a vislumbrar novas soluções. Nós precisamos acolher o diverso, nós precisamos ocupar os espaços urbanos. Nós precisamos nos unir em novas soluções. E de tijolo em tijolo, se cada um de nós for tirando um pouco dos seus tijolos, aos poucos vai dar para a gente começar a ver a vista por trás do muro. E os ventos da mudança, os ventos da inovação, que nós falamos tanto hoje em dia, eles vão poder soprar novamente. Muito obrigada.